Mateus capítulo 25, desta feita, o versículo 10 até o versículo 12. Agora o noivo ele chega definitivamente nos versículos 5 ao versículo 9. Nós vimos que o noivo demorou, no entanto, chegou o momento, quando deu meia-noite, versículo 6, ouviu-se um grito ali anunciando que o noivo chegou e para que as virgens saíssem ao encontro. Então elas rapidamente foram preparar suas lâmpadas, onde então as insensatas elas constatam que não teriam então azeite suficiente. Pede a contribuição então das prudentes, as 5 prudentes, para que repartissem. No entanto, as prudentes orientaram que não fariam isso, porque senão faltaria para ambas, tanto para as prudentes quanto para as insensatas. E aconselho então que elas vão comprar. O interessante é que o anúncio da chegada do noivo foi à meia-noite. Então, como encontrariam algum local que estivesse aberto para que comprasse, para que elas conseguissem então comprar o azeite? Então, o nosso terceiro tópico, versículo 10 ao 12, é a chegada do noivo, E o noivo agora chega de forma definitiva, e com isso a oportunidade de se preparar, a oportunidade então de estar prontas no caso, as 5 insensatas, acabou, trazendo para saindo da parábola e aplicando as nossas vidas. Jesus voltou e agora já não há mais nada o que fazer. Então vamos fazer a exposição do versículo, vamos expor então o versículo 10 até o versículo 12, e aí o próximo tópico, o versículo 13, aí a gente encerra então o nosso estudo sobre Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. O versículo 10, nós vamos ver então que com a chegada do noivo, as prudentes elas vão entrar, adentrar para as bordas, e a porta vai ser fechada, Acabou. A porta então se fechou. Vamos ler o versículo 10, que vai falar exatamente sobre isso. E aí, vamos fazer algumas observações sobre o versículo 10 e assim sucessivamente, O 11, o 12, o 13, o 11 e o 12 e o 13 a gente expõe no último tópico. O versículo diz assim: e assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta, Logo no começo do verso, quando o texto diz assim: e assim que elas saíram para comprá-lo, Por quê? Porque as insensatas, elas reconhecem então que não estavam preparadas, a sua falta de preparação. Então elas foram então se preparar, Foram se preparar então para que pudessem entrar então e participar da festa de casamento. Só que o que acontece? Quando elas saíram para fazer essa compra, o texto diz que o noivo chegou, Ele finalmente chegou, Nós vimos que ele demorou a chegar. À meia-noite foi anunciado que ele estava chegando, que ele chegou, E agora ele chegou de forma então definitiva. Realmente ele chegou, E aí o texto diz: e as que estavam preparadas, Então aqui veja, as prudentes, as que estavam preparadas. Quem estavam preparadas? As prudentes. Entraram com ele para a festa de casamento. Aqui o que acontece? Elas então, as prudentes, as que estavam preparadas, elas foram recompensadas. E qual foi a recompensa? A celebração. Participar então da festa, das bordas, As bordas, podemos dizer assim, as bordas do cordeiro, Participar das bordas do noivo, O noivo chegou, Então aqui elas foram então recompensadas. Houve a recompensa por toda essa preparação, por estarem prontas então para a chegada do noivo. Como na parte anterior, aqui nós podemos também fazer um contraste antes de finalizarmos o versículo.
Porque as prudentes aqui, nós vamos ver que as prudentes elas estavam preparadas, o resultado, elas entraram então para participar da festa de casamento. As insensatas, por outro lado, não estavam preparadas e o resultado é que elas acabaram ficando de fora, né, da festa. E o texto diz, então, o versículo 10, ele finaliza da seguinte forma: e fechou-se a porta. Nesse caso aqui, a oportunidade de participar, né, dessa festa, a oportunidade de participar, então, da festa de casamento terminou. Já não há mais oportunidade. Daí o título do nosso terceiro tópico ser a chegada do noivo encerra a oportunidade de preparação. A porta então se fechou, as virgens prudentes entraram e as insensatas então ficaram de fora. E aí o que acontece? Após a porta se fechar, nós vamos ver no versículo 11 que as insensatas então elas chegam. A porta se fechou, as virgens prudentes entraram com o noivo para participar da festa de casamento. E o que acontece? As insensatas elas chegaram depois, né? E nesse caso aí elas pedem para entrar, elas querem participar, né? Só que elas chegam, o texto diz que elas chegam depois que a porta, versículo 12, como nós vimos, e fechou-se a porta, depois que a porta estava fechada. O texto diz assim, versículo 11: depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui nós vemos que elas chegaram então tarde demais. Por quê? Porque, como eu disse no verso anterior, a porta já estava fechada. Quando o texto diz aqui que elas disseram, né, Senhor, Senhor, aqui nós vemos então que elas estavam desesperadas. Por quê? Porque haviam ficado de fora. Então o desespero ali, o clamor intenso para que o noivo então abrisse a porta ali para que elas pudessem entrar, né? O desejo delas, né, no final do verso diz: abre-nos a porta, né? O desejo delas então era entrar para a festa. No entanto, o que nós vamos ver então no versículo 12, o versículo 12 vai nos trazer a resposta do noivo, né? Nessa dramatização, podemos dizer assim, né? O noivo então vai dar a resposta a elas, né? As virgens, que o texto trabalha como virgens insensatas, virgens insensatas em algumas traduções, ou tolas, né? Por não estarem, então, como nós vimos, elas são tratadas assim porque não estavam preparadas, né? E aí nós vamos ver no versículo 12 a resposta que o noivo vai dar, então, para as insensatas. Qual vai ser, então, a resposta do noivo? O verso 12 diz assim: ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, né? Então, nós vemos que o texto diz: ele, porém, respondeu, né? E aqui nós vemos a decisão final, de permitir ou não a participação era do noivo, né? Então, essa decisão vai ser então externada, né? E o texto diz: ele, porém, respondeu. Então, a decisão final pertencia aqui ao noivo. E aí o texto diz: em verdade vos digo, né? Aqui nós temos uma declaração solene do noivo e também sendo uma declaração solene e definitiva, né? Porque não haverá mais oportunidade de se reverter a decisão do noivo, né? E aí o texto diz: vos digo que não vos conheço, né? Então elas não pertenciam verdadeiramente ao noivo. E porque no texto o ponto é que elas não estavam preparadas, e o que distinguiu delas estarem ou não preparadas, como nós vimos, né, era o azeite. Então nós vemos que elas tinham aqui mais uma observação para fazermos então da leitura completa até aqui, né? Elas tinham lâmpadas, tanto as prudentes quanto as insensatas tinham lâmpadas, né? E nesse caso aqui as insensatas tinham lâmpadas, né?
também expectativa para a chegada do noivo, tinham essa expectativa, né? Aguardavam a chegada do noivo também, todo mundo dormiu, como nós vimos, começou com um cochilo e adormeceram, né? E também elas participavam do mesmo grupo, estavam juntas, todas estavam juntas, tanto as prudentes quanto as virgens insensatas, né? Então, no entanto, o que nós vemos aqui, a partir do texto como um todo, é que havia apenas uma aparência de preparação e não uma preparação. A conclusão então com relação a elas é que elas não estavam verdadeiramente preparadas, né? Não estavam verdadeiramente preparadas, não estavam prontas então para que pudessem então participar da festa de casamento. Dito isso, vem a questão. Então, o que então eu posso extrair, né, desses versos aqui, versículo 10 ao versículo 12, né? A chegada do noivo encerra a oportunidade de preparação. O que eu posso extrair para nossas vidas? O que nós podemos então direcionar então a partir desses ensinamentos de Jesus nessa parábola, a parábola das 10 virgens? O que nós podemos aplicar em nossas vidas, nos direcionarmos para que possamos sermos cristãos melhores, né? Para que possamos viver uma vida cristã que realmente agrade a Deus, né? Uma vida que seja condiza com aquilo que Deus requer de nós a partir das Sagradas Escrituras. Aqui eu também separei 3 aplicações para que a gente, três lições que nós podemos aplicar em nossas vidas, três aplicações para que nós nos conduzamos a estar no centro então da vontade de Deus e não acabar com essas virgens aqui insensatas. A primeira aplicação aqui, que nós vemos no próprio texto, né? A primeira aplicação é que a oportunidade de salvação ela não permanecerá aberta para sempre. O que nós vemos aqui é que houve o anúncio da chegada do noivo, o noivo chegou, né? E quem estava preparado entrou, né? Nesse caso aqui, quem abraçou a oportunidade de salvação entrou, né? No entanto, essa oportunidade de salvação ela não permanecerá aberta para sempre. Eu gosto muito de dizer, principalmente quando eu estou evangelizando, eu gosto muito de dizer que Jesus volta todo dia. Oxe, Jesus volta todo dia. Faz 2000 anos que ele disse que voltaria e não voltou, né? Alguns podem dizer. E como é que ele volta todo dia? Isso aí é heresia. Mas quando você morre, né? Hebreus 9:27, depois da morte, só o que resta é o juízo. Jesus voltou, não há mais o que fazer, né? Então a porta é fechada, a porta da salvação, a oportunidade de salvação, ela é fechada todos os dias para aqueles que rejeitaram essa porta, né, e não abraçaram Jesus como Salvador e morreram então sem Cristo. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, precisamente, o versículo 6, você vai ver que o profeta ele chama o pecador a buscar o Senhor, né, enquanto há oportunidade, né? Um erro hoje, né, de negar essas oportunidades que o Senhor está dando. Algumas pessoas dizem até assim, a gente vai já ler aqui Isaías capítulo 55, versículo 6. Algumas pessoas dizem até assim, quando você está evangelizando: eu não estou preparado, eu quero ir. Dizem até assim: eu quero ir, mas quando eu for, eu quero ir para ser um crente verdadeiro, eu quero ir para ser um cristão que não viva enganando, eu não quero enganar. Só que tipo assim, nunca vem essas pessoas, elas nunca vão, nunca vêm até Cristo, nunca, porque nunca vai estar preparado. E a salvação ela não depende, né, exclusivamente do homem, do pecador, porque se dependesse, né, se Deus não assim provesse os meios para que o homem chegasse até o final da sua perseverança e alcançasse a salvação plena e completa, né? O homem não seria salvo, porque
É o próprio texto lá, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém, então, se glorie, né? E o próprio apóstolo Paulo manda que você desenvolva a vossa salvação, mas ele mesmo diz que é Deus quem opera em vós tanto querer quanto o realizar. Quando nós vamos aqui então então você não pode perder a oportunidade. O que eu queria dizer é exatamente isso. Você não pode perder as oportunidades. E aqui Isaías contribui com isso, porque ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Perto, né? Aqui na minha versão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar perto, né? Enquanto você ainda tem a oportunidade, né? Porque, como eu disse, né? A volta de Cristo, ela vai encerrar essa oportunidade, como também e aí vai ter as compreensões, né? Se você vai ficar na grande tribulação, e aí haverá possibilidade de se salvar na grande tribulação, mas com a morte não. Com a morte, dependendo da vertente, né? Se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, midi-tribulacionista, né? E essa é a questão, então, que você tem que decidir, porque você não pode, então, perder a oportunidade de tão grande salvação. Jesus ainda, em Lucas capítulo 13, versículo 25, ainda contribuindo com a nossa primeira aplicação, a oportunidade de salvação não permanecerá aberta para sempre. Jesus em Lucas capítulo 13, versículo 25, ele nos traz um alerta que haverá um momento em que a porta será fechada, como aqui no texto. Você vê o verso 10, diz assim: e fechou-se a porta fechou, não tem mais o que fazer, não adianta bater, como o próprio texto diz, não vos conheço, né? No verso 12, vos digo que não vos conheço, você rejeitou as oportunidades, né? Então, Jesus alerta para que você se policie, porque a porta será fechada. O texto diz assim, aqui em Lucas capítulo 13, e precisamente o versículo 25: quando o dono da casa houver se levantado e fechar a porta, e de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois. Então a porta vai chegar um momento que ela será fechada, né? Logo, você não deve adiar a sua decisão, né? Diante de Deus, mas você precisa confessar Ele como seu Salvador. E se você já o confessou como Salvador, você precisa ter uma vida que condiza, né, com aquilo que você disse que professa, né? Uma vida constante uma vida constante de santidade, porque sem santidade ninguém então verá a Deus. Então essa é a nossa primeira aplicação, nossa primeira lição que nós podemos extrair para nossas vidas. Mas podemos também extrair uma segunda lição, né? E essa daqui é interessante, porque lida com parecer, entender, conhecer e não ser apenas aparência. Então, o reconhecimento de Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, quem é Jesus, né? Que ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele é o intermediador, ele foi o sacrifício propiciatório para conduzir as pessoas de volta a Deus, né? Então o reconhecimento de Cristo é mais importante que a aparência religiosa. Saber quem é Jesus é mais importante do que simplesmente vivenciar uma religiosidade sem entender quem realmente Jesus é e o que ele fez e o que ele faz por você, né? João, no capítulo 10, versículo 14, Jesus ele vai deixar claro isso, que ele conhece aqueles que lhe pertencem, né? Não é aqueles que vivem de aparência, né? Não é aqueles que têm uma aparência religiosa, mas é aqueles que reconhecem quem ele é. Ele sabe, né? Cristo conhece. Então, aqueles que lhe pertencem, né? João 10, 14 diz assim: eu sou o bom pastor, reconheço as minhas ovelhas e elas me reconhecem. Então nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas, quem ele é, né? E o que ele representa e o que ele fez por mim e por você.
Um outro ponto aqui, ainda dentro da nossa segunda aplicação, é o que o apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 2, né, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, né, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o Senhor, ele conhece aqueles que lhe pertencem, reafirmando o que eu falei no verso anterior, né? O verso 19 diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus. Então o Senhor conhece aqueles, né, pelos quais ele elegeu para a salvação, né? Uma eleição monergista incondicional que traz o homem então de volta à vida. Efésios 2:1, ele vos vivificou, né? E aí aqui nós podemos também fazer um resumo, né? Que o mais importante que parecer cristão, né? Parecer ser cristão é pertencer a Cristo. E você pertence a Cristo quando você reconhece quem Cristo é na sua vida, né? E o que ele deve representar para você no seu dia a dia e na sua vivência. A terceira e última aplicação, para que nós finalizamos esse tópico, né? A chegada do noivo encerra a oportunidade de preparação. Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 12, já expomos ele. Então, a terceira e última aplicação é que o juízo de Cristo será definitivo. A porta então se fechou e a sentença foi dada: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Então, você precisa ter essa consciência que haverá um dia do qual a humanidade será julgada, né? Haverá um dia, o dia do julgamento, e no dia do julgamento, o que você fez em vida vai determinar a sua eternidade, para onde você vai e o que vai acontecer com você. O profeta Daniel, mais precisamente no capítulo 12, o versículo 2, ele nos traz que a humanidade ela será conduzida a destinos eternos distintos. Observe, a humanidade será conduzida, ela irá para destinos que serão destinos eternos, no entanto distintos, né? Que vai ser definido pelaquilo que você fez, pelo julgamento, né? O texto diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Observe, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Haverá ressurreição, é o que nos traz o profeta Daniel. Haverá ressurreição. A ressurreição é algo certo, né? Não é o que o Espiritismo prega, por exemplo, reencarnação, que nós estamos falando da ressurreição, né? E nessa ressurreição, uns, né, vão ressuscitar para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus aprofunda isso no capítulo 5, para a gente finalizar, no capítulo 5 de João, mais precisamente os versículos 28 e 29, onde nós vemos que todos então ressuscitarão. No entanto, haverá uma separação entre o justo, né, e os ímpios, né? E como é que alguém ele se torna justo? O justo, né, ele é justificado. Qual é o meio de justificação? A morte vicária de Cristo, os méritos de Cristo, né? E João ele vai nos dizer o seguinte: Jesus vai dizer assim: não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Logo os que morreram, né? Quem está no sepulcro morreu, mas vai ouvir então a sua voz. E o versículo diz assim, versículo 29: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Então,
o juízo de Cristo, ele será um juízo definitivo, né? Só há então duas consequências: ressurreição da vida e ressurreição então da condenação. Logo, a decisão de Cristo no juízo ela será então definitiva, e não somente definitiva, mas eterna. Como a porta aqui que se fechou, não há como então reverter. Logo, eu preciso então tomar a decisão em aceitar Jesus, ou se eu já aceitei Jesus, eu devo tomar a decisão cotidianamente de viver uma vida que agrade a Ele, uma vida que corresponda com aquilo que eu sou, nova criatura, né? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, tudo que você viveu ficou para trás, né? E tudo se fez novo, então, em sua vida, né? Você foi regenerado, né? Redimido, né? Seus pecados foram, então, expiados, né? Então, agora, você, como nova criatura, você logo não vive mais, mas Cristo vive em sua vida, e você não vive uma vida então voltada para a sua natureza pecaminosa, mas para a sua natureza restaurada, rumo a um corpo incorruptível na glorificação, né? Então, essa maneira de viver tem que condizer com aquilo que você hoje realmente é. E aí nós encerramos então o nosso terceiro tópico, né? Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 12. O último tópico, então, agora, o último tópico, é o versículo 13. Só esse versículo, vou fazer a exposição somente desse versículo, versículo 13, e aí a gente encerra toda a exposição. O tópico 4, será: a volta de Cristo exige vigilância constante. A conclusão aqui de Cristo, diante do que ele ensinou na parábola, vai ser concluída, então, no versículo 13. Então é isso, dá o play aí, vamos ao nosso último tópico.